Muito Eu acho que não grande. dá para a gente colocar todos no mesmo pacote, né? A gente tem cada um com seus motivos para não comparecer ao debate. Acho que entre os três candidatos, embora tenha sido uma decisão, entre aspas, um boicote decidido em conjunto, o mais beneficiado, o único que está comemorando, pelo menos a sua assessoria, a sua equipe, está comemorando o boicote foi o Guilherme Boulos, porque o Boulos, de fato, foi o principal alvo do Paulo Marçal nos dois primeiros debates. E saiu muito machucado, porque as interações dele com o Paulo Marçal não foram satisfatórias para ele. Né? Eu diria que ele entrou muito no jogo do Pablo Marçal nos dois primeiros debates. Então ele foi o mais prejudicado, disparado, por esse confronto direto com o candidato do PRTB. O Datena reconheceu publicamente que tem ido mal nos debates. Então ele tem a dificuldade de se transportar da condição de apresentador de televisão, né, que ele controla a cena, para um debatedor com regras difíceis, regras ali que mudam o tempo todo e que exigem dele uma habilidade para gerenciar o tempo e para administrar os seus pontos de fala, que ele não está habituado. Então ele está reconhecendo que está indo mal. Então a ausência do Datena não tem nenhuma implicação para ele. Quem eu tenho a impressão que se saiu mais prejudicado com esse boicote foi o prefeito Ricardo Nunes, porque a despeito dele sempre estar sendo questionado e atacado e criticado nos debates, o que é natural, né? Ali, afinal, todos os outros oponentes querem vê-lo longe da prefeitura, querem trocar o prefeito. Né? Ele é o prefeito, é o único que está defendendo ali a continuidade. Então é natural que ele seja atacado. Mas o desempenho dele nos dois primeiros debates, a despeito dessa constante artilharia que se volta contra ele, na minha avaliação foi até satisfatório. Ele conseguiu ali escapar das pegadinhas e se defendeu razoavelmente bem, focou muito ali no telespectador, né, olhou para quem estava assistindo o debate em casa, respirou fundo ali, engoliu algumas provocações. Então ele estava administrando essa relação com a agressividade do Pablo Marçal e com os ataques que ele sofria dos seus oponentes. Quando ele falta, ele entra nesse pacote, entre aspas, de fujão, né, esse pacote de candidatos que não foram para o debate com medo do Pablo Marçal, que essa foi a mensagem que foi transmitida. Eu acho que ele, primeiro, ele passa um atestado de que ele não consegue lidar também com um personagem que tem a sua uma habilidade retórica e o domínio ali de linguagem e de métodos para fazer um debate político muito mais virulento nas redes sociais. E aí, na minha avaliação, se a gente for olhar esse pacote aí dos fujões, o mais prejudicado hoje foi o Ricardo Nunes, porque de fato ele entrou nesse conceito aí de que estaria fugindo da raia, sendo que ele não foi tão prejudicado assim nos debates anteriores pelo confronto com o Paulo Marçal. Aqui em Brasília, o presidente Lula da Silva, que apoia o Guilherme Boulos, disse a um ministro com quem eu conversei agora no final da tarde que foi burrada, palavras de Lula, o Boulos não ter ido. Até porque, se é para enfrentar o Fábio Marçal, o Pablo Marçal, o Boulos tem de começar a se preparar logo de agora, porque outros debates virão e é importante que tenha, se não argumentos, mas pelo menos uma estratégia para liquidar com esse rompante meio que autoritário, meio que gaiato do candidato do PRTB. Então, o presidente Lula acha que o Guilherme Boulos deveria ter ido. Na minha avaliação, faltar a debate é sinal de que não tem argumento. A estratégia é a seguinte: enfrenta quem enfrentar, tem de ter o argumento e você não pode perder as estribeiras, porque se perde a estribeira num debate, numa sala fechada com 5, 6 pessoas, imagine se esse candidato, que um dos 3 que faltaram hoje, vai sair lá na periferia de São Paulo, chegar na Zona Leste e for emparedado por um eleitor da mesma forma falastrão, como é o candidato do PRTB. Então, é preciso ter preparo, equilíbrio e conteúdo. Na minha avaliação, os 3 perderam e perderam feio. Tem que enfrentar o Paulo Marçal, tem que enfrentar os argumentos ou a falta de argumento desse candidato. Isso me lembra, no passado, no final dos anos 90,
nas eleições municipais na cidade de Goiânia, em Goiás. O então candidato do PT era o Darcy Accorsi, compadre de Lula, e que vinha a ser o pai da atual candidata a prefeita em Goiânia, a delegada Accorsi, Adriana Accorsi. Num debate, o candidato do PT, o Darcy Accorsi, professor universitário, que tinha argumentos para enfrentar uma turma de até 40 alunos, ele foi emparedado num assunto com relação a invasões urbanas. Foi emparedado 1, 2, 3, se levantou e foi embora, e isso pesou profundamente, e isso marcou profundamente a história do que eu acompanho de campanha eleitoral. Quem foge, perde. É igual briga de menino. Ou enfrenta, ou então não entra na briga.